E, cara, os adversários respeitam o Flamengo. Eu custei a ver isso, entendeu? Isso não existia. A gente chegar para jogar contra time aí, LDU, contra a América do México, a gente tomava era essa colada. Se você chegou até aqui, gente, deixa um like. Se você é flamenguista, mano, seja bem-vindo. Fiz esse vídeo no Flamengo aqui no avulso, porque, cara, eu gosto de falar sobre o Flamengo e às vezes eu sei que tem mais flamenguistas aí espalhados. Comenta alguma coisa aí. Uma coisa que vem acontecendo muito no time do Felipe Luiz é questão de finalização, cara. O time do Felipe Luiz, eu falo time do Felipe Luiz porque é difícil, cara, se criticar um treinador que no comando do Flamengo ele tem 3 títulos, querendo ou não, em menos de 6 meses, vamos colocar aí 8 meses. Então, os defeitos do time fica muito visível. O do Felipe Luiz é a finalização. Você vê que os 2 últimos jogos do Flamengo foi o empate contra o Vasco e foi o jogo de ontem contra a LDU, faz criar uma crise no Flamengo. Sendo que Léo Jardim, goleiro do Vasco, foi o melhor em campo, cara. Entendeu? E quando o goleiro do time adversário é o melhor em campo, é porque alguma coisa está errada, né? No time adversário. E ontem, junto com a altitude, o Flamengo ainda conseguiu ganhar um ponto. Os 3 pontos que tinha que ter feito. O problema não é o jogo de ontem, mano. O problema é os 3 pontos que perdeu semana passada dentro de casa. É uma situação muito complicada, porque o Flamengo acaba ficando numa situação complicada dentro do grupo, né? Que agora vai ter 2 jogos em casa e mais um jogo fora, e tem que ganhar esses jogos. Porque fica muito nítido que o Flamengo não consegue definir a jogada, mano. Agora o Pedro tá voltando. Já tem que 2 jogos que ele voltou, não tem como cobrar muito do Pedro, mas isso aí já vem acontecendo há muito tempo. Por mais que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa e o Carioca, o Flamengo não é um time que, tirando, né, a questão do Juventude lá, não é um time que faz muitos gols. O Flamengo normalmente, ou às vezes o Bruno Henrique acha um gol, o Arrascaeta acha um gol, entendeu? Ontem o Luiz Araújo teve uma chance, cara, eu não tenho aqui, mas foi, sei lá, uns 45 do segundo tempo, ele jogou na lua. Mas por que fica tão nítido quando eles perdem esse gol, a gente consegue ficar com ele na memória? Porque o Flamengo não mata a jogada, o Flamengo fica naquela. A bola começa, todo mundo sabe como é que é a jogada do Flamengo, que ela começa ali no Rossi, aí vai pro zagueiro, vai pros laterais, aí vai pro volante, aí vai no Arrascaeta, aí vem pro Wesley, Gerson e tenta definir. Mas não tem essa definição, ninguém chuta de fora da área. Eu acho que isso aí que tá faltando muito pro Flamengo, e principalmente nos últimos jogos, porque a defesa que o goleiro do Vasco fez na cabeçada do Pedro é uma coisa que o Flamengo tenta fazer sempre, que é com o Wesley, cruza para a área, ou às vezes com o Ayrton Lucas, ou com o Alexandre. Mas não tem aquela jogada pelo meio mesmo, de o time finalizar para fazer o gol, ou um chute de fora da área. O Flamengo não tem ninguém que chuta de fora da área, cara. Uma coisa que eu percebi muito, que o Gerson, ele tem essa deficiência da perna direita. Não adianta. Muitas das vezes a bola vem para ele, para a perna direita, para ele chutar, ele não chuta, cara. E quando vê, ele tenta botar para a perna canhota, chega alguém. Eu não sei, cara, o que o Felipe Luiz vai fazer, tá? Para trabalhar isso. As estatísticas do jogo de ontem, assim, a LDU teve 11 chutes, o Flamengo teve 10. Mas assim, o time da LDU é muito inferior, gente. Eu não sei se vocês conseguiram ver isso, mais que tinha altitude e tudo mais. O zagueiro lá, o 4, o capitão, doido para entregar o ouro, entendeu? E ninguém aproveitava. Chutes ao gol mesmo, teve 2 do Flamengo e 1 da LDU, entendeu? O passe de bola ficou meio igualado ali. Ficou 43, 57% do Flamengo. Mas os primeiros 30 minutos de jogo do Flamengo foram excelentes, cara. A LDU respeitando o Flamengo, jogando dentro de casa, com altitude. Você vê como é que o Flamengo hoje ele consegue impor um respeito nos adversários, não só no Brasil, mas também em outros países, quando o Flamengo vai jogar fora do Brasil. E hoje ver isso é muito bom, mas o Flamengo não está sabendo aproveitar isso. O que fez com o Juventude, tem que fazer mais vezes, não precisa fazer 6, mas mata o jogo, entendeu? Muitas das vezes o Gerson não consegue matar o jogo. Quando o goleiro não faz, né, uma grande defesa, o Luiz Araújo não consegue matar o jogo, o Plata não consegue matar o jogo, então fica aquela.
Pô, o empate foi ruim ou foi bom? O Flamengo jogou bem ou o Flamengo jogou mal? Porque você vê que o time comanda todas as estatísticas dentro de campo, mas não faz o gol, não adianta, cara. Acabou que custou fazer um gol, fez um gol de falta que pra mim o De La Cruz, mérito De La Cruz, mas o goleiro ajudou bastante, que foi no jogo de semana retrasada da Libertadores e, pô, não consegue fazer o gol. Então, por mais que o time joga bem, sai jogando, com confiança com o zagueiro, com o Rossi, com os volantes, mas, cara, tem que definir a jogada. A chance que o Luiz Araújo perdeu no segundo tempo era 1-0, a gente vinha com 6 pontos para casa, estava líder do grupo. Agora a gente está em terceiro lugar, mas ainda só dependendo da gente. Mas, cara, a gente fica nessa sem saber se o Flamengo vai conseguir fazer um gol dentro do Maracanã. Ou se vai conseguir fazer um gol agora no jogo do Flamengo. Eu não me recordo agora contra quem que é o próximo jogo do Flamengo, cara, na Libertadores. Mas a gente sabe já o potencial do time do Felipe Luiz. É o melhor técnico do Brasil atualmente. Mas, cara, tá faltando definição. Tem os melhores atacantes do Brasil, na minha opinião. E agora ainda com a chegada do Pedro, com a volta do Pedro, né? Tem nem o que falar, melhor 9 do Brasil. E é complicado, cara. É complicado que o Flamengo acaba que se prejudica. Eu acho que o jogo do Vasco é clássico, por mais que o Vasco tá muito inferior ao Flamengo. É até difícil a gente falar assim, né? Lógico que o Flamengo foi soberano e o Léo Jardim tava numa noite inspirada, né? Numa tarde inspirada. Mas o jogo de ontem, cara, pô, dava para ter feito mais. A gente fica com aquele pressentimento de que dava para ganhar. Já é o segundo jogo, é o terceiro jogo, né? Que eu penso isso do Flamengo, os dois da Libertadores e contra o Vasco, que uma hora e não vai dar certo. Uma hora vai fazer falta. Por enquanto ainda tá na fase de grupo. Ainda tem mais 3 jogos aí pro Flamengo. E o Brasileirão ainda tá no começo. Mas tem que começar a ter essa definição, cara. Eu não faço ideia qual que é o treino. Pô, não é possível que a finalização que a gente aprende na escolinha que tá faltando pro Flamengo. Pra mim o time tá perfeito, tá? Não tenho nada a reclamar do time. Acho que a formação é essa mesmo. Danilo entrou bem demais, voltando de lesão. Tinha, se eu não me engano, 14 anos que ele não jogava Libertadores. Léo Ortiz, não tem o que falar. Camisa 10 na zaga. O Everton Araújo, pra mim, sentiu. Você vê quando o cara toca na bola, já o Wesley tocava nele e já devolvia de primeira. Tipo assim, então fica complicado. Agora não, o Pulgar já é aquilo ali. Ele olha antes de receber a bola. Quem joga de volante sabe, né? O cara tá tocando muito de primeira pra você porque ele não sabe como é que tá atrás dele aqui e tá com medo de virar e perder a bola. E ali na posição de volante, perder a bola ali é complicado. Já o Pulgar não, o Pulgar já é mais malandro, macaco velho. Agora o Ayrton Lucas, cara, jogou muito bem ontem. Pra mim foi o melhor jogo do Ayrton Lucas, tá? Na temporada. Ser sincero pra vocês, ele já chegou a colocar o Felipe Luiz no banco e hoje não consegue tirar a vaga do Alexandre. O Wesley voltou da seleção, mas o Wesley não tá aquele Wesley que a gente conhece, infelizmente. Mas, cara, não tem como. Mesmo assim, ele ainda é o melhor lateral direito do Brasil. Falar de Gerson e Arrascaeta é difícil, porque a gente jogou um jogo sem eles e o Flamengo ficou esquecido em campo. Não saía nada. Mas quando eles estão em campo tem muita criatividade, mas tem pouca finalização. A não ser quando a Arrascaeta acha ali um drible, um toque no canto, alguma coisa assim. O Gerson, perna direita, esquece. Se ele não conseguir levar pra canhota. E se ele não... Pô, ontem ele queria dar uma assistência pro Juninho, cara, que ele levou pra canhota. Era só ele bater por cima. E não minto, ele bateu por cima pro Juninho, era só chapar no canto. Então, sabe, são detalhes. O Luiz Araújo isolou a bola, entrou bem, mas isolou a bola. Porque a gente tem que levar tudo em consideração, cara. Que velocidade da bola, a gente puxa o ar e o ar não vir, é uma coisa de louco. Então, às vezes a gente jogando aqui, a gente cansa, a gente já fica sem noção nenhuma. Imagina na altitude. É uma altitude que dava pra jogar, né? Não é uma altitude igual o Flamengo já enfrentou em outras Libertadores. Mas, cara, eu acho que dava pra trazer 3 pontos pra ficar mais tranquilo no grupo. Falar do ataque ali, o ataque de ontem que foi o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique na ponta, eu acho que já deu. Eu acho que na idade que ele tá, eu acho que assim, no Brasileirão até dá. Mas na Libertadores eu preferi o Bruno Henrique centroavante, colocar o Cebolinha na ponta e deixar o Juninho na reserva. O Plata era um jogo excelente pro Plata. Plata que acostumado a jogar ali, Plata é da casa.
mas ele teve uma lesão, não deu para entrar no jogo. Mas, cara, é complicado, cara. O Flamengo tem que ver uma forma de começar a fazer gol, mano, que é o que tá faltando pro time do Felipe Luiz, cara. A gente faz um vídeo assim, mas é até difícil, porque o time não tá jogando mal, mas ao mesmo tempo também não faz gol, aí sai com aquele empate amargo, aí vai chegar uma hora que vai tomar um gol e não vai dar para tirar, entendeu? Mas é isso, família. Esse é o vídeo de hoje, falando um pouco aí do jogo do Flamengo de ontem. A LDU muito abaixo para mim, esperava mais. Tinha muito tempo que eu não vi o time da LDU jogar. Time muito ruim. Eu acho que aqui no Maracanã dá para fazer 3-4. Ser sincero, se entrar direitinho. Acho que o Everton Araújo não dá para jogar, tem que ser o De La Cruz mesmo. Mas De La Cruz, né, tem o fator altitude, que ele não consegue jogar na altitude, passa mal e tudo mais. Não comprometeu, mas eu senti ele sem confiança nenhuma. Isso aí foi um medo que eu tive durante o jogo ali. Mas o Flamengo teve ali o controle do jogo, comandou o jogo inteiro. No finalzinho ali, nos últimos 20 minutos, a LDU pressionou mais, porque aí teve o fator físico do Flamengo, que, né, respiração não vem, aí o jogador começa a cair dentro de campo, Ayrton Lucas saiu dentro de campo, Danilo, Léo Ortiz. A gente conseguiu sair com empate de ontem, lá de Quito ontem, e agora, cara, ganhar os 3 jogos que faltam, porque tem que classificar em primeiro para decidir o segundo jogo em casa, que é muito importante. E um time igual o Flamengo, que não consegue fazer gol, não pode ficar dependendo da sorte. Comenta alguma coisa aí, e próximo vídeo, tamo junto, é nóis.